Obrigado. Bom dia. Bom dia. Meu ponto hoje vai ser a Rebeca. Estou muito agradecido ao Senhor. Quero dar um recado aqui para a igreja, que a Raquel está muito bem. Deus tem sido muito bom. Ela tem pastoreado outras mulheres que estão com um problema igual. Deus faz essas coisas, irmãos. E eu creio que assim como Deus já curou a Raquel, Ele vai curar as outras que estão sendo pastoreadas por elas, porque o nosso Deus é tremendo, irmãos. Nessas últimas 2 semanas, eu estava refletindo, pensando bastante nessas dificuldades que eu, como pastor, tenho visto e tenho vivido, né? Nós estamos passando por um processo de doença grave. Tenho visto, como pastor, pessoas com dificuldades financeiras, com dificuldade de relacionamento, com doenças como essa, grave. E ao mesmo tempo, eu tenho observado como um homem mais velho, vamos dizer assim, essas notícias que nós somos bombardeados diariamente. A gente precisa entender que Jesus falou assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Dentro do contexto do que Jesus respondeu para os saduceus sobre ressurreição, nós podemos transferir isso para essa fase que nós estamos vivendo como crentes em Cristo Jesus, nessa última geração, que eu gosto de dizer que nós somos da geração do final dos tempos. E então eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre uma mensagem que ela é particularizada para cada um de nós individualmente, mas ela parte de uma palavra profética que estão na Escritura e que elas se cumpriram rigorosamente até o momento que nós estamos vivendo, e tem algumas na sequência dessa palavra profética que eu escolhi lá no livro de Ezequiel, que ainda não se cumpriram, mas que estão sendo preparadas, tem uma preparação para o cumprimento disso. Então, quando você olha de uma forma geopolítica de tudo que está acontecendo, e depois traz isso para a sua existência pessoal, o que é que Deus quer, ou para que Deus está usando esse tipo de problema na minha vida, na vida da minha família, ou na vida de cada um dos irmãos que eu tenho visto, que tenho passado por dificuldades. E eu tenho olhado a Bíblia, eu tenho aprendido da Bíblia ao longo de todo esse tempo que o passado, daquilo que Deus prevê na palavra de Deus, profeticamente, quando ele é passado, ele já se cumpriu, ele virou história. Então a Bíblia tem um monte de passagens que viraram história, porque naquela época que foi escrita, elas eram profecias e que viraram história. Então, se, por exemplo, esse livro de Ezequiel, a partir do capítulo 36, que começa falando, Ezequiel, é bom a gente ver o contexto histórico. Ele deu essa palavra profética quando ele estava exilado na Babilônia. O povo de Israel foi levado para a Babilônia no cativeiro, e tinha uma profecia feita quase mais de um século antes, de que eles iriam para a Babilônia e iriam voltar depois de 70 anos. Eu tenho aprendido como crente, quando eu recebo uma palavra profética especial para mim, e que ela ainda não se cumpriu, eu tenho colocado no meu coração, assim como Maria colocou no coração quando recebeu uma palavra profética que ela ia ter um filho, apesar de não ter tido relacionamento com o marido dela, que seria o marido dela. Então Maria guardou no coração, e eu tenho guardado isso, e muitas palavras proféticas já se cumpriram na minha vida, viraram história. Algumas delas estão escritas aí no livro que vocês que estão nos visitando hoje vão receber. Então, eu quero abrir lá o livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, Pedro diz assim, capítulo 1 do 1 Pedro, versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível,
sem mácula, imarcessível, quer dizer, que não murcha, que não se altera, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E essa palavra salvação que eu quero profeticamente dizer para você, não se refere somente à salvação eterna que você vai ter quando você declara com a sua boca e crê com o coração que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, mas é a salvação de modo geral. Você precisa de alguma salvação hoje, eu quero profeticamente dizer que Jesus vai fazer isso hoje na sua vida. E Pedro, quando estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falou dessa salvação, dessa que vai se revelar no último tempo. Essa expressão esperança no original não está fundamentada num positivismo ou vai dar tudo certo. Não é essa esperança que nós estamos nos referindo. Eu quero fundamentar essa esperança nas promessas de Jesus. Então, quando você tem uma enfermidade como essa, grave, você pode olhar a palavra de Deus e dizer o seguinte: a sua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, então eu creio na sua palavra, o Senhor é fiel, então essa enfermidade não é minha e não é de ninguém, ela é cravada na cruz. Nós podemos ousar isso, e eu tinha deixado essa palavra para dar para vocês no final, mas eu vou antecipar aqui, porque o Espírito Santo de Deus me mostrou que isso que o Fabiano hoje testemunhou dessa cura. Essa semana a Raquel recebeu um telefonema de um pastor que eu nem lembro mais quem é, lá de Pouso Alegre, e ele disse assim: você lembra quando você o ano passado veio aqui pregar aqui num evento das mulheres, e tinha uma mulher com câncer, um tumor muito grande na hipófise, e que pelo tamanho do tumor não tinha como fazer essa operação a não ser ela ficar inválida. Tinha um grande risco dela ficar inválida. A Raquel não sabia disso, mas essa senhora estava no meio dessa congregação que ela foi lá pregar. Então, no final do culto, ela teve uma ousadia de dizer o seguinte: Deus está me mostrando que Ele vai fazer uma cura, algumas curas aqui muito importantes. Se você tem fé em Cristo Jesus que Ele pode curar, põe a mão na sua doença e ele vai fazer uma cura. E essa mulher colocou a mão na cabeça dela e creu. Então esse pastor estava ligando para dizer o seguinte: ela foi fazer, mas ela estava fazendo um tratamento e resolveu parar de fazer porque ela creu naquilo que tinha acontecido, e depois de uns 15 ou 20 dias voltou no médico e fez os exames. O médico mandou fazer os novos exames, aquele ultrassonografia, aquelas coisas de imagem. E o médico, então, quando ela teve o retorno com esse resultado, ele falou assim: olha, você tomou algum outro tipo de remédio que eu não tinha receitado? Não. Onde foi que você fez essa operação que agora está uma cicatriz no lugar que tinha um tumor? Pode glorificar o Senhor. Essa mulher, ela está numa euforia muito grande, porque ela tem um atestado físico mostrando que havia um exame mostrando um tumor muito grande, e depois de uma oração houve uma operação que deixou uma cicatriz ali para que as pessoas vissem. Então, irmãos, essa esperança que Pedro está falando, eu não estou falando somente na parte de doença, mas eu estou falando em qualquer tipo. O nosso Deus é um Deus que para os nossos olhos é impossível, e para Ele não é nada impossível. Você crê nisso aí, irmãos? Então, fazendo essa primeira introdução, mostrando que essas notícias nessas últimas 2 semanas, nós estamos sendo bombardeados de informações sobre a guerra, por exemplo, da Rússia com a Ucrânia. Essa é uma guerra que não parece não vai ter fim. Não sabemos aonde ela vai acontecer. A guerra de Israel com Hamas, o Israel já está trabalhando nessa guerra. Essa guerra eu não chamaria mais de uma guerra contra o terrorismo, porque ele já está envolvendo países.
Pelo menos o Líbano, a Síria e o Irã já estão envolvidos. E na hora que eu olho isso e falo assim: Senhor, mostra para mim aonde está na Bíblia aquilo que o Senhor está querendo mostrar para mim com relação a essas coisas, porque o Senhor tem o controle completo de todas as coisas. Deus me fez entender lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, como eu comecei dizendo, Ezequiel foi lá para a Babilônia e havia uma palavra profética que Daniel, depois de 70 anos que estava lá na Babilônia, ele teve a revelação do Senhor: espera aí, você veio para cá muito novinho e agora que você já está velho. E ele falou: eu contei os tempos, estão em 70 anos. Se você ler o capítulo 9 de Daniel, aquilo virou 9 e 10, virou uma história, porque se cumpriu. Ao final de 70 anos o povo voltou. E Ezequiel estava lá junto com Daniel, e ele escreveu essa passagem. E muitas pessoas que depois, lendo essa profecia, interpretaram lá que ele estava se referindo à volta do povo de Israel para Israel. O povo que estava na Babilônia para Israel. Mas não era isso, porque se você for ler, ele vai se referir a momentos, por exemplo, em que Deus falou: eu espalhei você para o mundo todo. E somente no ano 70 depois de Cristo é que Israel foi espalhado para o mundo todo. E essa profecia então se refere a esse tempo dos 100 anos para cá, mais ou menos. Versículo 8 do capítulo 36 de Ezequiel, ele começa a falar primeiro da terra de Israel. Há uma sequência nesse livro. Primeiro ele fala da terra como nação, o lugar onde a nação iria ser restabelecida, porque não podemos esquecer que no ano 70 Israel deixou de ser uma nação e só voltou a ser uma nação oficialmente no dia 14 de maio de 48. Mas no início do século 20, Israel já começou a comprar terra. A partir de 14 de maio de 1948, eles assumiram um pedaço de terra que eles compraram. Desde 1890, com a criação do sionismo, é que Israel começou a comprar terra através de uma empresa que foi a primeira ONG do mundo, que chama Eretz Israel, que é dona do terreno. É interessante isso, como Deus vai fazendo as coisas. Deus vai permitindo que eu e você, e traga isso para a sua vida pessoal, Deus vai permitindo que eu e você tenhamos uma história de vida, uma história que você vai passando por essas dificuldades, por percalços, mas você, quando vê lá no final da história da sua vida individual, tudo realmente vai dar certo, porque dentro do plano dele tudo dá certo. Então, quando Deus usou esse profeta Ezequias há 600 anos antes de Cristo para falar da terra, em primeiro lugar, ele diz assim, versículo 8 do capítulo 36: mas vós, ó montes de Israel. Então Deus está falando para os montes, para a terra de Israel: vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Ele está se referindo à terra. Multiplicarei os homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, toda, as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-os-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora. E sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel, eles vos possuirão e sereis a minha herança, e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus: visto que te dizem, tu és a terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Quando eu li essa passagem essa semana passada, irmãos, eu me lembrei que o maior inimigo atual de Israel, o Ayatollah Khamenei do Irã, diz assim: Israel não vai durar muito.
Eu comecei a rir. Como que uma pessoa dessa, em cima de uma promessa que Deus tem para isso, para a terra, Deus falando para a terra. Agora, no versículo 19 desse mesmo capítulo 36 de Ezequiel, ele fala assim agora para o povo: espalhei-os entre as nações. A partir de 70 depois de Cristo, o povo de Israel foi e avançou para o mundo todo. Até na China tem judeu. Até na China tem judeu. A Europa toda, o Brasil, a América do Sul, a América Latina, toda. Então, espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. E em chegando às nações de onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são este o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Há muito tempo Israel tem feito bullying com Israel. O versículo 24 do capítulo 36, ele continua: tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Irmãos, isso já está acontecendo desde o início desse século passado. Versículo 28, ele continua: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. O povo mais próximo hoje, no ponto de vista proporcional, é o povo judeu. Versículo 34, ele continua: lavar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos dos que passam. Disse-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas, e as ruínas estão fortificadas e habitadas. Quem já foi para Israel pode ver isso e pode constatar isso. E finalmente o versículo 11 do capítulo 37, quando ele fala do Vale dos Ossos Secos, que é uma figura. Irmãos, eu tive em Israel 2 vezes, as 2 vezes eu fui lá no Museu do Holocausto. Esse Museu do Holocausto é uma coisa inacreditável, a quantidade de fotos e filmes branco e preto que tem lá. E a primeira vez que fui lá, a guia que nos acompanhou chorou o tempo todo. E ao fim dessa visita, eu abordei a moça e falei assim: escuta, quantas vezes você faz isso por semana ou por mês, guiando as pessoas aqui? Ela falou: 5 vezes por semana. E falei: quantas vezes você chora desse jeito? Todos os dias que eu faço aqui, eu choro. Eu falei: uau, você passa por um psiquiatra? E eu perguntei, a segunda pergunta que eu fiz para ela: quem foi que documentou isso desse jeito, tão bem documentado? Os próprios alemães. Os alemães documentaram, só que quando eles perderam a guerra, não deu tempo de queimar isso, e nós fomos lá e pegamos, e está tudo aqui. E uma cena que eu vi, que eu fiquei impressionado, e lembrei dessa passagem do Vale dos Ossos Secos. Tinha uma vala enorme e um bulldozer. Bulldozer é aquele trator com esteira na frente, assim, que tem de esteira, que tem uma prancha assim na frente. Ele empurrando corpos nus, esqueletos humanos, que de vez em quando, caindo naquela enorme vala, e de vez em quando um braço levantava assim. Quer dizer, tinha gente viva caindo em cima de gente viva e morrendo, e eu vi essa cena nesse filme. Então, aqui está dizendo que esses ossos são a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Tenho certeza que um povo judeu que viveu naquela situação, que viu aquilo e que sobreviveu, falou dessa forma. E, portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecei na vossa própria terra. E então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Nós temos o privilégio de estar hoje vendo isso acontecer, irmãos.
Então, se eu tenho o privilégio de ver que na história Deus já tinha previsto isso 2.600 anos antes de Cristo, o que Ele não pode fazer na minha vida hoje, que é tão curta? Quando Deus escolhe a mim e a você para ser filho dele, Ele colocou o seu nome lá no livro da vida. A partir desse momento você tem, a Bíblia diz que a promessa de Deus diz que eu sou herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo, e portanto tudo aquilo que está disponível para Jesus com o poder dele, está disponível para mim e para você. Então, se você não ousa fazer aquilo que a Raquel fez e falou, se tiver alguém aqui enfermo, põe a mão na sua enfermidade, e eu creio na palavra de Deus que diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele vai curar. Essa geração que nós estamos vivendo é uma geração de profecia, de acontecimentos proféticos que estão se cumprindo, como esse que eu estou falando. Daniel 12:4 diz assim: tu, porém, Daniel, lá no fim, o último capítulo do livro de Daniel, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa palavra esquadrinhar, que foi traduzida como esquadrinhar, no original hebraico, ela pode ter uma outra tradução. Muitos correrão de um lado para o outro. Então, há uma velocidade para o fim dos tempos, que no tempo de Daniel, a maior velocidade talvez fosse um cavalo puxando uma biga. Hoje, um míssil balístico lá do Irã para o Israel voa a 4.400 km, 4.500 km por hora. O foguete do Elon Musk está subindo. O saber, ou seja, a ciência, vai se multiplicar. Toda semana tem uma informação nova. Essa semana foi o robô do Elon Musk. Amanhã vai acontecer são coisas tão absurdas que aos nossos olhos... Ó, irmão, eu quero dizer para você, eu tenho 76 anos de idade. Quando era da idade do Rafinha, eu pegava um negócio preto, feio, que tinha um cordão assim feito, chamava telefone, acho que ninguém lembra mais o que é telefone, e falava assim, liga para a casa da meu avô. A telefonista atendia, era uma telefonista. Devia ser uma fofocaiada, né? Porque ela ouvia um monte da história. Eu sou desse tempo que não tinha calculadora. Eu só fiz engenharia. No meu tempo de engenharia eu usava régua de cálculo. A primeira máquina elétrica que eu vi, ela tinha 2 memórias. Era uma coisa absurda. Aquela que você botava assim, fazia assim, e quando não fazia assim, ela era elétrica, soltava uma fita. Vocês não sabem nem o que é isso. Nessa geração que eu nasci, eu estou vendo coisas que eu me assusto toda semana. Essa é a previsão do que está acontecendo para o fim dos tempos. E ele continua no versículo 8 dizendo, eu ouvi e porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao fim do tempo, ou até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Está se referindo a essa geração, irmãos. Mas os perversos procederão perversamente. O mundo está ficando cada vez mais perverso. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Essa geração de crentes que conhece a palavra, e é importante eu dizer isso para você. Quando você começar a prestar atenção nessas notícias, começa a olhar a palavra de Deus dentro e contextualizar o que você está vivendo dentro do que a palavra de Deus te ensina. E isso que eu estou falando aqui é uma palavra profética porque ela vem direto daqui. Os crentes que hoje têm o conhecimento, porque Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós estamos falando do poder de Deus e estamos falando das Escrituras que nos revelam claramente o que está acontecendo hoje. A partir então até agora eu falei do capítulo 36 até o 38, final de 37 de Ezequiel, 2 situações do povo e da terra já se cumpriram, portanto virou história. É fácil para mim hoje falar coisas de que 100 anos atrás ninguém poderia falar. 100 anos atrás ninguém sabia se Israel iria existir um dia. Eu fico impressionado como que as pessoas com fé
Eu peguei outro dia um estudo do livro, uma coleção do livro de Moody. Moody era um homem que viveu em 1890. E eu lendo o livro dele, é como se ele estivesse escrevendo no ano 1960, depois de ter presenciado tudo o que aconteceu. Nós precisamos aprender a enxergar o tempo que você está vivendo, não só no mundo, mas o tempo que você está vivendo na sua vida pessoal, como uma promessa de Deus. Se apega nas 8.000 e tantas promessas, sei lá se é isso mesmo, um dia eu vou contar quantas promessas tem. Já vi dizer que tem mais de 8.000, eu acho até que tem mais do que isso. Então, quando você olha essa situação e vê que esse quadro que está sendo preparado e vai acontecer numa guerra, uma guerra que está prevista a partir do versículo 18, eu quero ler do versículo 18 do capítulo 38 de Ezequiel. Essa guerra vai ser comandada contra Israel, vai ser comandada pela Rússia, pela Turquia, pelo Irã, pelos países árabes que estão sendo atacados. Israel não tem mais volta. Essa guerra contra esses terroristas, ela está só piorando. Ele matou toda a liderança de todos esses Houthis, Hamas, Hezbollah, mas eles continuam soltando bomba, eles continuam guerreando. Então isso não tem volta, e ele está cada vez mais ele está piorando a situação, e o Irã vai entrar nessa guerra, a Rússia vai entrar, embora ela esteja lá muito ocupada com esse negócio da Ucrânia, mas depende muito do que vai acontecer na eleição agora dos Estados Unidos para saber que direção vai isso. E se parar a guerra lá da Ucrânia, ele vai atacar aqui, porque Israel, nesse meio tempo, Israel descobriu a maior jazida de gás natural. Vocês sabiam disso? Em frente ao porto de Haifa, a 80 quilômetros, tem uma jazida de gás natural. E quando, por causa da guerra da Rússia com o Irã, eles cortaram o gasoduto, então a Europa precisa de gás. Israel começou devagarzinho a vender através do porto de Lampedusa da Itália. Ele começou a vender gás, e um dia ele pega um navio criogênico, ou seja, pega o gás que reduz a temperatura a 160 graus negativos, e a partir dessa coisa ele vira líquido, reduz 600 vezes, pega um navio e leva lá para Lampedusa, chega lá, engata no reservatório, e quando ele abre temperatura natural, ela expande, de líquido vira gás. E ele está ganhando uma fortuna tirando de quem? Da Rússia. Então a Rússia vai ter que fazer alguma coisa depois que acabar a guerra lá, ele vai atacar. Esse cumprimento dessa palavra vai acontecer. E por que eu estou falando dessa guerra? Que é uma guerra terrível. Vocês vão ver aqui no versículo 18, no capítulo 38, diz assim: naquele dia, quando vier Gog, Gog é o nome alegórico de um líder da Rússia. Quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, isso Deus falando, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença, e os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu olho isso aqui e vejo, por exemplo, que até o presidente nosso declarou que ele é a favor do Irã enriquecer o urânio para ter a sua usina atômica. Quando eu vejo que o Irã já tem tudo pronto para fazer uma bomba atômica, e vejo uma notícia dessa, pode ser um terremoto, mas pode ser uma bomba atômica. E por que não? Porque no versículo 11 do capítulo 39 ele diz assim: naquele dia darei ali a Gog, ou seja, a esse líder, um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes. Ele chamou, a palavra de Deus está chamando o nome do lugar.
chamado Vale dos Viajantes, ao oriente do mar, e espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o Vale das Forças do Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los. 7 meses eles vão sepultar para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará, e ser-lhe-ás memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Irmãos, se esses avisos ou promessas que a palavra de Deus está nos dando estão se cumprindo integralmente, de forma geral, no mundo, nós podemos fundamentar a nossa esperança nas promessas de Deus. Não somente para os crentes do mundo que está acontecendo isso, mas para as nossas vidas como filho de Deus. Então agora eu quero dirigir essa palavra para nós. Quer dizer, eu peguei essa análise lá fora, bom, se deu para cumprir tudo isso de uma forma literal, por que não vai cumprir na minha e na sua vida as promessas que Deus tem para mim e para você? Traga isso para a sua vida. Você, quando foi declarado que você é filho de Deus, e declarou isso, não importa o pecado que você tinha antes, você, quando declara com a sua boca e crê no seu coração que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, que Ele pode transformar você de qualquer tipo de pecado, quando você declara isso, você automaticamente tem o seu nome escrito no livro da vida, e a partir daí, você é crente em Cristo Jesus, você é herdeiro e co-herdeiro, e portanto, Deus olha para você de uma forma como Ele olhou para o povo que Ele arrancou do Egito. Não podemos esquecer, irmãos, que quando o povo saiu do Egito, eles poderiam ter chegado lá na terra prometida por Deus, 15 ou 20 dias depois. Mas eles não fizeram isso, e por causa da incredulidade que estava no coração, eles ficaram 40 anos zanzando, até que morresse toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, que creram de que quando eles chegaram naquela terra, Deus falou assim: eu vou te colocar numa terra que mana leite e mel. Quando Josué e Caleb viram aqueles gigantes, ele falou: poxa, eu não preciso de cavalo para puxar o arado, eu vou pegar aquele grandão lá e botar um arado nele, eu vou pegar tudo que já está construído, os silos que já estão cheios de cereal, eu não preciso nem plantar porque eu vou ter alimento. Só Josué e Caleb enxergaram isso. Os outros 10 espias, representando cada tribo daquela, não creram, falaram: não, é muito para nós nos olhamos lá como se fossem gafanhotos, eles vão pisar em nós. Muitos de nós crentes que nós ficamos declarando uma coisa maligna como essa, isso aí não vai dar. Salmo 146, 5 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. E ele, na sequência, para ele provar que esse Deus que ele estava crendo era um Deus poderoso, ele começa no versículo 6. Fazer um currículo desse Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, Ele ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, se referindo a Israel, reina de geração em geração. Aleluia! Ele termina dizendo aleluia. Eu, como pastor, irmãos, tenho visto ao longo desses últimos tempos, muita gente tem se desfalecido com os problemas e dificuldades que tem encontrado, seja de doença, como eu falei, de dificuldades financeiras, de qualquer outra coisa. E a palavra de Deus, ela revela tudo que tem de bom e de ruim da nossa vida. Então eu, por exemplo, encontrei lá no livro de Lamentações de Jeremias, o profeta Jeremias, que viveu num tempo terrível. O tempo de Jeremias era um pecado, era uma coisa terrível, muito parecido com o que nós estamos vivendo. E isso que eu estou falando aqui é uma palavra profética. E muitas vezes Jeremias lamentou, e no versículo 19 do capítulo 3, ele começou dizendo assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Se Jeremias falou isso, eu e você podemos falar isso. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto
e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Irmãos, Satanás ele usa essa estratégia, ele joga na sua mente notícias ruins. Eu vou te dar um conselho aqui, um conselho de um homem mais sábio, pela idade. Foge dessas notícias. Faz um jejum de celular. Você já tentou fazer um jejum de celular? Eu tenho certeza que muita gente já fez isso. Jejum de celular quer dizer o seguinte: eu vou ficar um dia inteiro sem olhar o celular. Nós perdemos, por exemplo, o costume de trazer Bíblia para a igreja. Por quê? Porque dentro do celular tem a Bíblia. Mas dentro do celular, além da Bíblia, além de uma calculadora, além de um telefone, além de uma internet, além de um monte de coisa, tem um monte de bobagem. E que você fica bombardeado. Então, não é só aquilo que está acontecendo na sua vida, mas você tem também o que está acontecendo na vida do outro que te traz problema grave. Por exemplo, esse negócio que o Hamas fez no dia 7 de outubro do ano passado lá com Israel. Eu tentei outro dia, em cima de um negócio, entrar num site chamado www.hamas.com. Saí na hora, e não entra nisso. Você vai ver cenas que eu nunca tinha. Parece até que é de cinema de terror, mas é verdade aquilo que aconteceu. Então, não dá para nós olharmos o que está acontecendo na nossa vida e também olhar o que está acontecendo na vida deste mundo todo e não se condoer. Aí ele falou assim no versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações: mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Se você quer ser curado das coisas intelectuais que ainda estão na sua mente, porque eu tenho observado que 90% das tragédias que começaram na minha vida, elas acabaram na minha cabeça. Tragédias que muitas vezes Satanás fala: você vai ter essa tragédia, ela acabou aqui, ó. Então, traga à memória aquilo que pode dar esperança. Leia lá o capítulo 4 do livro de Filipenses, que ele fala: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa vontade, tudo seja isso que ocupe a vossa mente. João Batista já era primo de Jesus, já sabia desde o ventre da mãe, ele já sabia que Jesus era o profeta, que era o Messias prometido pelos profetas. João Batista cresceu separado de Jesus, mas quando ele encontrou Jesus, ele batizou Jesus, e ele falou: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele declarou com toda a autoridade espiritual. Mas ele foi preso. E quando ele foi preso, muitas vezes nós estamos sendo presos em algumas coisas, você fica deprimido, você fica com a mente aberta para tomar esse tipo de pensamento tóxico, que os psicólogos, neuropsicólogos hoje chamam de pensamento tóxico, que aquilo fica lá na sua mente, criando... A sua mente não foi dimensionada, e nem programada, e nem desenhada para ter má notícia, irmãos. A sua mente, ela foi desenhada para ser só bênção, porque foi o próprio Deus que criou. Então, quando você tira uma fotografia, hoje é possível fazer isso, dos seus neurônios, quando você tem má notícia, mau pensamento, aqui está tudo desarranjado. Mas quando entra uma boa notícia, aquilo ele torna uma forma bonita. Eu me lembro disso quando eu trouxe uma neuropsicóloga para fazer uma palestra aqui, e ela na minha casa mostrou uma foto de uma pesquisa que ela estava fazendo nos Estados Unidos. Então, mas nesse momento de fraqueza, João Batista mandou perguntar para Jesus lá no capítulo 11, versículo 2 de Mateus. Já estou terminando, irmãos. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? O próprio João Batista, quando estava no cativeiro, ele teve dúvida, porque ele falou: eu vou morrer aqui nesse cárcere. Ele nem sabia que ia ser decapitado logo em seguida. E Jesus, ao invés de responder e falar assim simplesmente: fala para ele que eu sou o Cristo mesmo. Não, olha como ele respondeu, e ele está respondendo para mim e para você. Versículo 4 do capítulo 11 de Mateus. Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O Evangelho é boa notícia. Jeremias, quando trouxe à memória os feitos passados no Senhor, ele restaurou a esperança nas promessas de Deus. O versículo 22 do capítulo 3 de Lamentações, ele continua assim, e esse é o último versículo que eu vou ler: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Irmãos, a palavra de Deus diz que basta o seu dia o seu próprio mal. Então, se você levantou hoje com algum mal, saiba que a palavra de Deus diz que ela renova a misericórdia de Deus de manhã. Toda manhã Ele renova. Então, se levantou hoje, Senhor, a sua palavra diz que o Senhor tem misericórdia. Tenha misericórdia de mim, porque grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Quantas vezes Ele repete essa palavra esperar para a alma que o busca? Bom é aguardar, e no original, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. No original, essa palavra aguardar é a mesma yachal que foi usada para esperar. Então guardar é traduzir como esperar. Então bom é esperar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. E eu termino dizendo que essa palavra silêncio no hebraico, ela tem um significado de inanimado. É uma estátua, como uma estátua, você ficar como uma estátua, aguardando com confiança, quieto. Senhor, eu já coloquei nas suas mãos. O Senhor é um Deus que renova a sua misericórdia, o Senhor é Deus fiel. A sua palavra diz: eu levei sobre mim as suas enfermidades. Então eu quero ficar aqui como uma estátua, esperando e vendo aquilo que Deus vai fazer. Você confia nisso? Vamos ficar de pé, eu quero terminar orando por você. Já que Deus falou tanto em enfermidade hoje, começando pelo Fabiano, que eu nem sabia, você fica aí como estátua na sua presença, na presença do Senhor. E se há alguma enfermidade que você tem, eu quero me referir aqui a Renata, que não pôde vir hoje aqui, que ela começou uma quimioterapia. Quero me referir a Lígia, que está também num processo de cura de uma enfermidade de câncer. E quero me referir a qualquer outra enfermidade, por mais que aos nossos olhos pareça simples, mas enfermidade é enfermidade. Uma gripe pode se transformar numa coisa muito séria. Então põe a mão na sua enfermidade, ou se é uma gripe, você põe a mão na sua cabeça. E eu creio, irmãos, assim como Deus já tem feito nas nossas vidas, assim como Deus já tem feito na vida dessa igreja, assim como Deus tem sido muito bom. Deus criou o homem para ter boa vontade, para ser ousado e para crer nele, mas ele não pode fazer nada que você não crê, irmãos, porque a incredulidade impediu o povo de entrar na terra prometida. Ficaram 40 anos zanzando lá, até que morreu toda aquela geração, para depois entrar a geração que creu. Então não permita, Deus não criou um robô, nós não somos robôs, nós somos criados de tal forma. Vou sair daqui porque tem gente que se preocupa que eu caio, né? Nós somos criados de tal forma, irmãos, que Deus tem poder para fazer as coisas, e Ele está disponível dentro de você. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele é o mesmo Espírito que arrancou Jesus da morte e ressuscitou. Nós cantamos isso hoje. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentro da morte, é o Espírito que pode fazer uma cura instantânea agora. Apenas porque você declara com a sua boca e crê com o coração que Ele tem poder para fazer isso. Então, Senhor, eu quero aqui, na autoridade do Seu nome, o nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou e pagou no meu lugar os meus pecados, e é no nome de Jesus que eu declaro agora cura completa sobre todas as pessoas que estão aqui na Sua presença. Aqueles que estão nos vendo pelo canal do YouTube, estamos vendo agora ou vão ver um dia, e eu declaro cura completa no nome de Jesus, baseado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e não tem poder nenhum que pode fazer com que essa enfermidade leve ao final. Eu declaro cura completa no nome poderoso de Jesus Cristo.
E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para sempre. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe, irmãos.